Muitos tecladistas me falam, Márcio, cara, eu encontrei o tom do louvor de ouvido na hora que o cara começou a cantar lá, e aí na hora que ele começou a cantar a voz, eu encontrei o acorde que ele estava tocando lá, que a voz estava começando, e aí beleza, eu descobri, o tom do louvor é dó, beleza, a voz está lá cantando. Só que na hora que eu fui fazer os acordes do campo harmônico de dó, não bateu, não estava soando direito, não parecia que eram os acordes. Mas eu juro pra você que o louvor começava na tonalidade de dó, mas só que os acordes de dó não estavam batendo, o campo harmônico de dó não estava batendo. E eu já passei por isso também muitas vezes. Assim, você encontra o tom e aí você fala, cara, mano, cara, a voz tá cantando aqui, mas não é isso. Na hora de tocar, não tá dando certo os acordes. E aí, tipo assim, o que acontece? Você pensa que encontrou o tom, mas na realidade você se engana. Eu pensei, Márcio, eu pensei que eu encontrei o tom do louvor de ouvido, é assim que eles falam, né? Eu pensei que eu tinha encontrado o tom do louvor de ouvido e parecia, batia, tava tudo certinho ali. Mas eu me enganei, não era esse acorde. Os acordes que eu estava tocando não batia. Por que isso acontece? Porque isso é um erro muito comum entre os músicos, entre os tecladistas que quer tocar de ouvido na igreja. Ele vai encontrar o tom do louvor e ele imagina, gente, que o primeiro acorde que vai começar aquele louvor, o primeiro acorde que está começando na voz, na hora que o cantor, na hora que a cantora está cantando, ele imagina que aquele acorde ali é o acorde que define o tom do louvor. E muitas vezes não é. Algumas vezes, aliás, na maioria das vezes, isso dá certo, porque o louvor começa com aquele acorde principal, que dá nome à tonalidade, mas nem sempre isso acontece. Nem sempre essa parada dá certo. Ele imagina que o tom é aquele, vai procurar os acordes e não bate. Quer um exemplo de um louvor que acontece isso? Quer ver, ó? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Esse louvor, ele começa, o nome desse louvor é Deus de aliança, Deus de promessa, uma coisa assim. Deus de promessa. E ele começa aqui no acorde de Ré menor. Eu faço um Ré menor 7 e 9 aqui, mas ele é na tonalidade de Ré menor. Se você for parar para prestar atenção, a voz ele começa aqui, ó. Sei que os teus olhos... Começa no Ré menor. E aí você imagina, pô, então legal. Descobri que a voz tá aqui, que o louvor começa no Ré menor, então o tom desse louvor é Ré menor. O músico o tecladista já vai preparado. O tom é Ré menor, então os acordes do campo harmônico de Ré menor que eu tenho que fazer. Só que logo, quando você analisa, o primeiro acorde aqui é um Ré menor. O segundo acorde que ele faz é um Sol. Se você analisar no campo harmônico de Ré menor, o Sol que aparece é um Sol menor. Não é um Sol maior. E aqui a gente está fazendo um Sol maior. Aqui, ó. Sei que os teus olhos... Ele faz um Sol maior aqui. Tem gente que faz Sol com quarta e tal. Mas o que importa é que é um Sol maior. Mas se o tom do louvor é Ré menor, ele teria que aparecer um Sol menor e não um Sol maior. Se ligou aí no problema? É essa hora que ele fala, cara, mano, encontrei o tom, mas os acordes não estão batendo. Por quê? Porque o tom desse louvor, na realidade, não é Ré menor. O tom desse louvor é Dó. Esse louvor começa o tom desse louvor é na tonalidade, o tom desse louvor é na tonalidade de dó. A tonalidade desse louvor é dó maior. Só que ele está começando pelo ré menor. E se você vai direto, imaginando que o tom do louvor é ré menor, porque é o acorde que começa, você está perdido, você não consegue tocar aquele louvor de ouvido. Quer um outro exemplo? Esse louvor aqui, ó. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. Esse louvor se chama... Esqueci o nome desse louvor. Não vou lembrar. O que importa é que esse louvor... Caramba, qual que é o tom desse louvor? Qual é o nome desse louvor, gente? Não lembro. Tu és, o nome desse louvor é Tu és. Então, Tu és, ele é... Você pensa que o tom do louvor é Si menor? Porque ele tá começando aqui, ó. No Si menor, ó. Junto ao poço estava eu... Quando um homem judeu... E aí você fala, não, todo louvor é Si menor, beleza, mano. Só que daí, quando você vai tocar o louvor, pensando que o louvor é Si menor, que ele vai usar os acordes, aqueles 7 acordes do campo harmônico de Si menor, não bate. Não dá certo. Por que não dá certo? Porque o tom do louvor não é Si menor. Na realidade, o tom desse louvor é Ré maior. Mas ele está começando aqui, ó, no Si menor. E você fala, pô, cara, mas o que está acontecendo? Porque o louvor não está começando no acorde que dá nome à tonalidade. Um louvor antigo que também faz isso aqui, sabe qual que é? Ó, esse aqui, ó.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás. Eu não sei se o tom desse louvor é esse mesmo, mas só que tipo assim, você vê que o louvor começa aqui, ó, a voz começa assim, ó. Se tu olhares, Senhor, ela começa no si bemol maior, tá vendo aqui, ó, no si bemol, pra dentro de mim. E aí você vai imaginando que o tom daquele louvor, o tecladista vai imaginando que o tom daquele louvor é si bemol. E aí quando ele vai fazer os acordes do campo harmônico de si bemol, que é o si bemol, dó menor aqui, aí ele fala, cara, mano, não é si bemol. O louvor começa em si bemol, mas não são os acordes do campo harmônico de si bemol. Porque o próximo acorde que ele vai tocar aqui, ó, logo de cara, já é um dó. E o dó que aparece no campo harmônico de si bemol é um dó menor, com sétima, que é o segundo grau, né? Todo segundo grau de um campo harmônico maior é um acorde menor. E aí ele não tá fazendo um acorde menor, tá fazendo um acorde maior. E aí é onde o tecladista se perde. Cara, mano, tem alguma coisa estranha. O louvor começa em si bemol, mas não são os acordes de si bemol. Porque o tom desse louvor, na realidade, é Fá. Ele começa em si bemol, mas na realidade o tom do louvor é Fá. O louvor, muitas vezes, ele não começa num acorde que dá nome à tonalidade. Se você vai direto ao ponto, imaginando que o tom do louvor é si bemol, porque a voz está começando ali, acaba não dando certo. Então, muitas vezes os louvores que você vai tirar na igreja aí, os louvores que você vai tirar de ouvido, eles não começam com um acorde que dá nome à tonalidade. Ele começa com um outro acorde do campo harmônico, e se você vai direto pensando que aquele acorde não é, o tom do louvor é esse, porque tá começando, a voz tá começando ali, você acaba se perdendo. Na minha igreja, tinha um músico que ele fazia isso. Ele sempre encontrava o tom dos louvores no começo do primeiro acorde, começava. E aí, tipo assim, o louvor ia começar, ele soava o primeiro acorde aqui, ele descobria qual era o primeiro acorde e saía agaçando no braço do violão e encontrava. Pô, e aí descobria onde que a voz começava. Só que ele descobria onde a voz começava e aí, tipo assim, muitos louvores dava certo. Só que outros não dava certo. Porque, tipo assim, ele tá tentando encontrar o tom do louvor de ouvido errado. Nem sempre dá certo. Ele ficava, pô, cara, e agora, mano? Qual que é os acordes que eu tenho que usar? Tá aparecendo si bemol aqui, mas não é si bemol. O campo harmônico não é esse. Não vai dar certo mesmo, gente.